Bom dia, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui no monte, mais uma vez, buscando a presença do nosso Deus, porque sem a presença de Deus na nossa vida, nós não temos condições de fazer nada. E nesse momento, já quase momento de descermos do monte, eu estava lendo a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, quando Deus ele chama o profeta Jonas e fala para ele ir a Nínive e pregar a palavra de Deus, anunciando o juízo de Deus para aquela cidade. O mais interessante é que Jonas, sabendo que Deus é misericordioso, piedoso, né? Ele decide a não acatar com a mensagem ou com o mandado de Deus para fazer a obra. Então a Bíblia, ela fala que Jonas, ele desce a uma cidade chamada Tarsis e lá ele paga a passagem para dentro de um barco, e nesse barco ele vai descer para dentro do barco, e mais tarde ele desce para o porão do barco. O que me chama a atenção nisso tudo é que a trajetória que ele decidiu fazer só levava ele para baixo. Interessante, né? Então toda pessoa que ela se afasta de Deus, ela não faz a vontade de Deus, ela só tem a descer. Mas esse sentido de descer é como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E ele desce para o porão do barco. E Deus, para fazer com que ele acredite que ele tem que fazer aquela missão, e nessa missão, ou seja, nessa fuga da vontade de Deus, ele vai e coloca em risco toda a tripulação do barco, por causa da sua desobediência. Veja bem, meus irmãos, meus amados ouvintes, o que um homem, na desobediência a Deus, ele faz? Primeiro, ele desce para o profundo do abismo. Ele leva também uma tripulação inteira desse barco para ir quase a pique. O barco já estava quase afundando. Ou seja, a tempestade que vinha sobre o barco estava fazendo com que ele viesse ir a pique. Mas Jonas nem aí ele se preocupou com as almas. Ele não se preocupou com as almas que estavam no barco. Ele simplesmente desceu para o porão do barco e tirou um sono. Foi dormir. Engraçado. Deus está ali atrás dele. Ele nega a vontade de Deus. Com a negação da vontade de Deus, ele deixando a vontade de Deus, ele coloca as vidas da tripulação inteira à morte. Porque se o barco ia naufragar no meio do mar, todos ali iriam perecer. E Jonas não estava nem aí, nem para a vida dele, nem para a vida dos tripulantes. O que eu aprendo com isso, queridos? Não devemos jamais negar a vontade de Deus, ainda que seja dolorosa, ainda que seja atribuladas, porque às vezes Deus nos coloca à prova, aleluia, para que possamos fazer a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, o que eu quero dizer aqui para nós nesta manhã de sábado, dia 27, né, de julho, eu quero dizer para você uma coisa: não negue a vontade de Deus, não deixe para trás a obra que Deus
confiou na tua mão em que você viesse fazer. Então, amados, faça a obra de Deus. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Queridos, não é fácil servir a Deus. Eu estou te dizendo isso. Não é fácil. Mas quando você se lança, aleluia, na vontade de Deus, aleluia, Deus te dá graça para você vencer. Deus dá graça para você fazer a vontade dEle. Deus dá graça para você cumprir com os desejos de Deus. Ou você quer pagar o preço de não obedecer à vontade de Deus? Jonas teve que ir até o fundo, nas profundezas do mar, dentro de um peixe. Por quê? Porque desobedeceu. Então lá no barco, como diz o capítulo de número 3, ele pediu, aleluia, pediu aos marinheiros, os que estavam no barco, para jogar ele no mar, para que a tempestade acalmasse, e o barco não viesse a pique, e ele não viesse perder a vida. Então eles pegaram Jonas, jogaram no mar. Mas a Bíblia também diz que lançaram sorte, para saber de onde estava vindo aquela tribulação toda. Então, meu amado, a sorte caiu em Jonas. Mas tinha que cair nele, porque era ele o provocador de tudo aquilo. Então caiu nele. Aí os marinheiros, pegando ele, com a permissão dele, jogaram no mar. Aí, pela misericórdia de Deus, para ele não morrer, Deus envia um peixe. Ou pode ser um peixe grande, como dizem por aí, ou uma baleia, né? É o que está na Bíblia. Deus deu ordem a um peixe grande e que engoliu a Jonas. E Jonas foi parar no ventre do peixe. Ou seja, mais uma providência de livramento na vida de Jonas. Porque ele estava dentro do peixe e ele não ia morrer lá dentro, porque Deus estava cuidando dele. Meu amado, eu louvo a Deus pelo amor dele para conosco. Eu louvo a Deus pelo amor dele para com a humanidade. Eu louvo a Deus pelo amor dele para com a tua vida, porque ele te ama. E ele quer te salvar, ele quer te transformar, ele quer te livrar, ele quer te trazer de volta. Você que saiu da presença de Deus, ele quer trazer você para a sua presença mais uma vez, para que você seja salvo, para que você seja um instrumento na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, volte para Deus, volte para a casa de Deus, cumpre com o seu chamado, com o seu ministério. Deus quer você fazendo a obra, Deus quer você obedecendo a sua vontade. Não deixe que o mundo te abrace, não deixe que o mundo te derrube, não deixe que o mundo acabe com a tua vida. Não, ainda há tempo, corra para Deus, pede perdão. Tá bom, querido? Jonas, ele pediu perdão a Deus no ventre da baleia, no ventre do peixe, seja como quiser. E Deus ouviu a oração de Jonas. E Deus deu ordem ao peixe levar ele até a praia e lá vomitar Jonas na praia. E dali, Deus fala com Jonas mais uma vez. Jonas, vai até Nínive e pregue a palavra, e pregue o meu juízo. Fala com que eles venham se arrepender. E Jonas foi, falou que Deus ia destruir a cidade, falou que Deus ia fazer o juízo dele acontecer naquela cidade, por causa de tudo que eles estavam fazendo de errado. Meu amado, foi só o rei ouvir isso, foi só o povo ouvir a palavra de Deus. Eles se converteram, eles ficaram em roupa de saco, se vestiram em pano de saco. Nem animal, nem ave, nem nada podiam comer ou beber. E Deus viu que eles se arrependeram, e Deus se arrependeu de fazer o mal que já tinha falado que ia fazer em Nínive.
Meu querido, você é profeta, você é homem de Deus, Deus te chamou para você trazer a palavra de Deus, para anunciar o evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar, aleluia, a vinda de Jesus, para anunciar, aleluia, nesse mundo cruel, que Deus irá trazer a juízo todos nós, que Deus irá, aleluia, trazer a ira dele para essa cidade, para esse país, para esse mundo, mas você precisa anunciar a salvação de Jesus Cristo para todos nós, para toda a humanidade, para todos aqueles, meu Senhor, aleluia, para aqueles que estão, aleluia, no pecado, aqueles que estão longe de Deus. Você precisa anunciar, profeta, você precisa anunciar, servo de Deus, você precisa ser instrumento nas mãos do Senhor. Eu estou aqui, nesse monte, mais uma vez, e agora senti o desejo de trazer essa mensagem para vocês, aleluia, que também ela veio para mim. Eu preciso ser um Jonas na vida, eu preciso ser um profeta que clame, que ore, que fale da verdade do Senhor. Então, meu amado, nesse sábado, eu quero te desejar o teu retorno para o caminho do Senhor. Eu quero profetizar a tua vida diante de Deus, abençoada, aleluia, porque eu sei que a tua vida não está bem. Sem a presença de Deus, a tua vida não fica bem, a tua vida não está bem. Você corre um perigo sério de vida. Mas eu te digo, se arrependa, peça perdão a Deus e volte para os seus caminhos, aleluia, e tu verás o que Deus pode fazer contigo, com a sua vida, te transformando, te renovando, fazendo você se levantar e pregar a palavra de Deus, fazendo você voltar, que você que é levita, voltar e cantar, louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E você precisa, meu amado, aleluia, louvar o nome do Senhor. Tem ministérios que Deus chamou, aleluia, preparou, entregou, e esses ministérios estão parados. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, não deixe o ministério parado, não deixe esse ministério estar parado, não. Ouve a voz de Deus e pratica a vontade de Deus. Pregue a palavra de Deus, anuncie o evangelho de Deus, cante a palavra de Deus. Levitas da casa do Senhor, você é precioso para Ele, você foi chamado para louvar, e através do teu louvor almas vão se render, através do seu louvor almas vão ser transformadas, através do seu louvor os inimigos vão ser destruídos. Então o que você está fazendo aí, sentado, parado, aleluia, venha para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra, não seja desobediente à voz de Deus, mas ouve a voz de Deus e venha para os caminhos de Deus e venha fazer a vontade de Deus, porque Ele quer usar a tua vida para salvar outras. Meu amado, seja vaso de Deus, tu é vaso de barro, mas o Espírito Santo, aleluia, que está em você, Ele quer se mover dentro de ti, Ele quer te usar como instrumento, aleluia. Então dê lugar ao Espírito Santo, para que o nome do Senhor, Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Deus te abençoe, meu amado, tenha um sábado abençoado, na presença de Deus. Vá para a casa de Deus hoje, busque a presença de Deus hoje, volte com o coração contrito, aleluia, arrependido, e Deus te transformará, e Deus te perdoará, e Deus te ungirá mais uma vez com a sua unção, e você será um instrumento de honra dentro da casa dele. Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor.